Bom, então, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mais um workshop oferecido pela Companhia das Cordas Escola de Música. O tema hoje é Panorama do Blues, com o professor Fernando Felipe. É com você, Fê. Olá, gente, tudo bem? Então eu vou começar tocando uma coisa para vocês aqui no violão. Baby, baby, don't you wanna go? Baby, don't you wanna go back to the land of California, my sweet home Chicago? One and one is two, six and two is eight. Come on, baby, don't you make me late. Hey, baby, don't you wanna go back to the land of California, my sweet home Chicago? Legal, então, eu comecei tocando essa música, né? Ela é, enfim, um clássico do blues, assim, né? Todo mundo que gosta de blues já ouviu, que é Sweet Home Chicago, que é do Robert Johnson, né? E essa música, né? A letra original dela, ela fala de dois destinos que eram sempre utopias dos bluesmen, né? Que eram pessoas que viviam no sul dos Estados Unidos, assim, em região de fazenda, assim, de algodão, assim, que tinha uma vida muito difícil, né? E Chicago e a Califórnia, e essa letra original fala desses dois lugares diferentes, eram lugares que eles imaginavam um dia ter uma vida melhor, né? Então, o que acontecia, né? Esses afro-americanos lá do Mississippi, né, algumas pessoas também nascidas no Texas, eles viajavam bastante ao longo do rio Mississippi, né, parando nas cidadezinhas, assim, na beira do rio, para tocar, tocavam na rua e tocavam nos bares, né? E aí, o Robert era um cara que tocava a princípio para os meeiros da região, né, lá do Mississippi, que eram pessoas que alugavam a terra e pagavam por esse aluguel com uma parte da sua produção, né, que tinham uma vida muito dura e que não conseguiam, enfim, remunerá-lo bem pelo seu trabalho, né. Então, assim, ele almejava evoluir para tocar nos bares, né, que seria uma possibilidade melhor, assim, do que tocar na plantação, tocar nas ruas mesmo, né. E aí o Robert sumiu durante um ano e aí aconteceu o seguinte, né, quem viu ele tocar antes desse sumiço, então a gente tem, por exemplo, outros bluesmen importantes lá do Delta, você tem o Sun House ou o Willie Brown, disse que ele era, na verdade, um cara que era medíocre tocando, que era bem mais ou menos, assim. Aí vocês imaginam que depois de um ano ele voltou e aí, para todo mundo, ele parecia um virtuoso, assim, talvez um dos melhores músicos do Mississippi, né? Aí surgiu a tal da história de que ele talvez tivesse feito um pacto com o diabo. E, enfim, né, trazendo essa história um pouco mais para questões concretas, assim, o que aconteceu é o seguinte, né, o pessoal do blues costumava ficar nos bares à noite, né,
tocando. E, na verdade, era um happy hour à noite, começava cedo o negócio. Tocando e, enfim, curtindo numa vida boêmia. E os homens faziam isso, né? E as mulheres ficavam na igreja. Então, os pastores e as mulheres na igreja começaram a se incomodar com isso e começaram a falar que o blues era a música do diabo. Então, esse é um dos cenários assim que trouxe essa lenda, né? Outra coisa é que havia uma questão das religiões afro-americanas também, que falavam de uns amuletos, né? Tinha um amuleto que aparece num monte de música de blues, chama Mojo, né? Então, isso também acabava trazendo essa fama de uma coisa mais obscura, assim, mais ocultista, né? E o Robert, provavelmente, ele morreu morto por um marido ciumento também. Então, esse tipo de história acaba favorecendo aquela conversa das esposas, dos pastores, de que quem estava na vida do blues era alguém que estava destinado a alguma coisa meio satânica, assim, né? Na verdade, assim, bom, voltando aqui, o Robert ele viveu de 1911 a 1938. Então, ele viveu 27 anos apenas, né? E aí ele acabou deixando 29 canções que são verdadeiros clássicos do blues, né? Provavelmente, nesse tempo que ele ficou fora, ele estudou muito. E estudou no sentido de praticar mesmo, de tocar bastante, né? Cantar bastante. E ele provavelmente teve aula com um cara chamado Ike Zimmerman, que também era um bluesman conhecido da região, né? Que também já tinha estrada, já era bem importante. E então essas aulas com o Ike Zimmerman e ele praticando mesmo fizeram com que ele tocasse bem e acabasse significando uma revolução no jeito de tocar lá na região, né? E aí, então, ele deixou só 29 canções, né, que ele gravou na década de 30. As faixas foram gravadas em Dallas, né? E, bom, né, eu não sei se vocês já ouviram algumas declarações, né? O Eric Clapton falou, eu sou músico por causa de Robert Johnson. Né? Tem declarações desse naipe, né? Bob Dylan atribui os caminhos dele, muitas opções como compositor, as opções do Robert Johnson. Então, ele acaba sendo um cara muito, muito, muito importante, né? E aí, se vocês... Né, eu vou até pegar a guitarra aqui um pouquinho agora. Vocês pensarem, esse riffzinho que está no Sweet Home Chicago da década de 30, né? Isso aqui, gente, simplesmente a base de todo o blues que veio depois, né? E se você acelerar um pouquinho, né? Acaba sendo a base do rock and roll também, né? Então, assim, na verdade, de uma eficácia, né? E, na verdade, assim, eu não sou um músico eu não estudei o Delta Blues, né? Então, ele acaba sendo, e muito por causa do desenvolvimento técnico que o Robert trouxe, inclusive um gênero difícil de tocar. Então, disseram, por exemplo, que quando o Robert, depois quando ele voltou do seu período de isolamento lá, inclusive, ele conseguia fazer uns riffs muito complexos, né? Então, por exemplo, tinha histórias, vou fazer de um jeito simplificado, né? Qualquer riff aqui nessa região da guitarra. Eu tinha uma história de tocar um riff aqui na região grave e fazer frases aqui na região aguda também com slide, né? E os riffs que ele fazia nas duas regiões da guitarra eram complexos e cantava junto, ainda com
uma rítmica de vocal difícil, né? Complexa também. Então, no final, eram 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, realmente foi uma surpresa, né? E acabou sendo um caminho quase virtuosístico que apareceu ali e surpreendeu todo mundo, né? Eu falei de Chicago, né? Que está na letra lá do Sweet Home Chicago. Eu li uma matéria na Chicago Tribune que provavelmente o Robert nunca esteve em Chicago. Então isso é uma coisa interessante. E provavelmente nem na Califórnia. Só que, como eu falei para vocês, são lugares que eram almejados por eles nessas trajetórias, né? E, bom, a gente tem, na verdade, um êxodo, né, de trabalhadores negros, né, da região ali do Mississippi, do sul todo, que buscavam uma vida melhor, tinham uma vida difícil, etc., né? E o Robert não chegou em Chicago, mas outros caras chegaram lá, assim. Para isso eu vou tocar uma outra música para vocês aqui. A Bianca e o Capelli são meus companheiros de blues, assim, a gente já tocou muito juntos, assim, muitas das coisas que eu vou tocar aqui eles já conhecem, já tocaram comigo, né? Eu vou tocar pedacinhos das coisas, tá, gente? Que é para dar uma ideia de como funcionava e não tocar as músicas todas, né? Então... I'm ready as anybody can be. I'm ready as anybody can be. I'm ready for you. Hope that you're ready for me. I got a mixed pistol on the paper frame that should custom bullets wearing balls and shame. I'm breaking TNT, I'm smoking dynamite. I hope some screwball satisfied, but I'm ready as anybody can be. I'm ready for you. Hope that you're ready for me. Legal. Eu vou falar de Muddy Waters agora. Na verdade, assim, antes que alguém pense, né? Essa música não é do Muddy Waters. Na verdade, ela é do Willie Dixon. Mas o Willie tem uma relação muito próxima com o Muddy Waters, né? Bom, o Muddy ele nasceu numa cidade chamada Rolling Fork, lá no Mississippi, né? E ele viveu de 1913 a 1983. Né? Comparado com Robert, depois vocês vão ver, Fred King viveu relativamente pouco também. Então, Muddy viveu bastante. Ele era meeiro, né? Então ele tinha esse trabalho de viver da terra. E assim, a vida não era fácil, né? Além de, enfim, ter que deixar a maior parte do que produzia com o dono da terra, na região, mesmo que eles não fossem escravos, né? Mas a região tinha capataz, o racismo corria solto, era bem difícil, né? Para vocês imaginarem. Então, assim, o Muddy, ainda menino, ele imaginava sair, com certeza, da região do Mississippi e subir lá para Chicago, enfim, pelas outras regiões. Quando ele tinha 17 anos, ele já conhecia blues muito bem, já conhecia tudo, tinha ouvido de tudo, tinha ouvido Robert e os outros bluesmen da região, né? E ele... Inclusive, né, tem uma história que o Sam House, que foi um cara que ouviu o Robert Johnson, foi aquele cara um dos caras que criticou ele a princípio e depois se surpreendeu com ele, pode ter sido o cara que ensinou o Muddy Waters a cortar o gargalo da garrafa para fazer o slide. Então a gente tem slide, esse aqui é de metal, né? Tem uma sonoridade de metal, mas tem de vidro.
a princípio era ou gargalo de garrafa ou era vidro de remédio mesmo. Então, tem um romantismo, assim, de improvisação da coisa, né? E aí, com 17 anos, então, ele já tocava violão com slide, né? O Murray começou tocando violão. E aí, em 43, ele foi para Chicago. Em 45, né, a coisa começou a esquentar, ele começou a perceber que os lugares estavam ficando muito cheios, né? Começou a ter uns lugares melhores para ele tocar, e ele resolveu passar para a guitarra para poder fazer mais barulho. E aí, assim, a coisa começou a fluir de uma maneira mais forte na carreira dele, né? Nos anos 50, ele entra numa gravadora, ele passa a assinar com um selo chamado Chess, que foi um selo importantíssimo de música negra, né? Na verdade, assim, a primeira recomendação para vocês podem ouvir o catálogo inteiro da Chess, embora ele seja... Isso é difícil. Acho que tem umas 200 coisas assim, e é uma melhor que a outra. E você tem Chuck Berry, né? E aí, nos anos 50, o Muddy, ele toca, na verdade, com a nata do blues de Chicago, né? E isso inclui músicos como Little Walter na gaita, Jimmy Rogers na guitarra, o próprio Willie Dixon, que também era um músico importantíssimo que veio do Mississippi e se estabeleceu em Chicago e acabou se tornando uma das bases do blues de Chicago também, né? Que era baixista, né? Tinha Otis Spann no piano, Elgin Evans na bateria, era, enfim, só gente que a gente adoraria ter na nossa banda. E caras incríveis. E aí, o Muddy, inclusive, ele chegou a ter um prestígio na Chess, chegou a apresentar vários músicos importantes lá dentro. O próprio Willie Dixon, né? E aí, nessa época, surgiram músicas referenciais do blues também, né? Essa I'm Ready é do Willie Dixon, mas gravada pelo Muddy, fez muito sucesso. Aí você tem Hoochie Coochie Man, Got My Mojo Working, né? Alguns clássicos importantes do blues, eles surgiram nessa época, né? E que influenciaram todos os bluesmen daí pra frente. E aí você tem... né, eu tô... Na hora que eu estava fazendo acompanhamento para mim, né? Aqui eu só estou preocupado em tocar guitarra mesmo. Normalmente eu faço isso com cozinha, né? Pelo menos com baixo e batera. Então, é um outro momento, né? Em que, se você é um guitarrista, você pode tocar algo que não cumpra outras funções, porque cada um faz a sua parte e você tem um som mais gordo, né? Mais encorpado. E esse som era forte, era pesado, né? E ele acabou, inclusive, interessando muito os roqueiros depois, né? Então a gente tem uma música, isso é uma coisa importante, uma música que começa sendo uma música lá de raiz, da situação deles no Mississippi, que vai para Chicago, se urbaniza, né? E aí ela vai interessar não só a população negra, que originalmente ouviu, mas depois você tem um grupo de jovens brancos, de classe média para cima, com poder aquisitivo alto, que começam a consumir o blues, né? O Muddy, por exemplo, ele teve uma turnê na Inglaterra em 1958, né? Ou seja, depois ele está na Chess, surgiram todas essas gravações, essas bandas absurdas de blues. E essa turnê, assim, na verdade, em 58, eu estava fazendo as contas aqui, certos meninos que a gente admira, assim, Clapton, Mick Jagger, Jimmy Page, eles tinham do Led Zeppelin, né, dos Stones e o Eric Clapton, eles eram adolescentes nessa época. E aí, essa turnê do Muddy foi uma das coisas que plantou essa semente do blues no rock and roll, né? Dá pra gente pensar assim, né, que musicalmente o blues foi essencial para o rock and roll.
E aí, como a gente vai conversando aqui, o rock and roll e esses caras, principalmente Rolling Stones e Clapton, né, foram importantíssimos no sentido de manter o blues vivo. Então, a parceria ela sempre foi muito importante, né? E aí depois até a invasão britânica nos anos 60, né? Aquela ideia das bandas britânicas sendo curtidas nos Estados Unidos, etc., já tinham uma pegada do blues, né? Então eles beberam uma coisa que é tipicamente norte-americana, a princípio de raiz, né? Transformaram, colocaram peso, e o rock and roll, né, se alimentou muito disso, e aí eles devolvem levando para frente, né, o som, fazendo a coisa funcionar, né? No final dos anos 70 e nos anos 80, o Murray gravou num selo chamado Blue Sky Label, que era do Johnny Winter, que é um outro guitarrista, cantor muito legal de blues, né? Quem me conhece, eu recomendo ouvir. E aí o Murray, ele morre de insuficiência cardíaca em 83, né? Na verdade, ele teve uma carreira até que bastante longeva e influenciou um monte de gente, né? Deu tempo de influenciar um monte de gente. A gente sempre associa o... Sempre não, né? Mas é muito comum associar o blues ao Mississippi. Mas tem uma outra cena muito importante que é o Texas, né? Também lá para o sul, você tem um monte de gente um monte de bluesman interessante que nasceu por lá e que tem uma pegada diferente também, né? Então, vou fazer mais um som aqui para vocês. Well, go down, one more slap with the drum. Well, go down, one more slap with the drum. Well, I feel like this when the baby can't be gone. Esse som Tore Down, ele é do Freddie King, né? Então, assim, agora a gente vai falar um pouquinho do Freddie King, que é um dos Three Kings, né? Que são os três, considerados os três reis do blues, né? São três caras muito influenciais, assim, muito importantes assim, para o blues, né? O Fred, né? Como eu estava falando dessa história de ter uma tradição texana também, né? O Fred nasceu em Gilmer, no Texas, né? Ele viveu de 1934 a 1976, morrendo aos 42 anos, né? Então, dos três Kings, né? Que é o Fred King, Albert King e B.B. King, ele foi o que acabou vivendo menos, né? O Fred, ele inicialmente tocava violão, né? Mas ele sempre teve um flerte com a guitarra, assim, né? E, enfim, ele chegou em Chicago em 1940, escutou Muddy Waters, escutou Jimmy Rogers, né? Jimmy Rogers era um outro músico que tocava com Muddy Waters também. Se influenciou por toda essa cena, né? Embora eu sinta, assim, uma coisa importante é que o Fred ele tem um lado instrumental muito forte, né? Então, não é à toa que ele acaba atraindo muitos guitarristas, né? Então, inclusive, ele teve discos inteiros instrumentais, né? O que não era tão comum, né? Acho que sempre tem uma ideia de que
o que vai ser popular vai ser uma canção, né? E o Fred lançou disco instrumental e acabou tendo sucesso com isso, né? Ele tentou, nos anos 50, né, a Chess, né, a gravadora, chegou a abrir as portas para ele, só que ele acabou sendo rejeitado. Não porque ele não era bom, mas porque eles achavam que a voz dele parecia com a voz do B.B. King. Particularmente, eu acho que não tem nada a ver. Então, assim, alguma coisa aconteceu, né? Enfim, a gente não sabe. Um cara pensava dessa forma e acabou depois trancando as portas da Chess para ele, né? Aí ele acabou passando a assinar com um selo chamado Parrot, nos anos 50, né? E aí, assim, a carreira do Fred, na verdade, não deslanchou nos anos 50, né? Ele teve alguma projeção, mas, por exemplo, ele lançou uma faixa autoral chamada Country Boy, em 57, que foi a primeira música autoral dele, e acabou não tendo muito sucesso com essa faixa. Nos anos 60, aí sim, ele entrou para Federal Records. E, inclusive, essa versão do Talk Down, eu toquei aqui, inclusive, um solo que é o solo original de lá. Que eu acho muito bonito a linguagem dele, né? Então, em show da gente, eu cheguei a fazer o solo exatamente igual por gostar do solo, porque eu achava que eu não ia conseguir dizer algo tão expressivo naquele momento como o próprio solo original. Então é uma fase muito rica em termos de guitarra, né? Eu toquei até um pouco mais lento. Ele faz o Fred era mais pro rápido, tinha um estilo mais pro visceral. Tanto é que interessou Steve Ray Vaughan também, mais pra frente, né? Era um pouco mais nervoso. Então, às vezes a gente imagina os bluesmans originais, né, tocando de uma forma mais lenta, mais pausada, mas é uma questão estilística, né? Então o Fred King já era um bluesman que tinha que desenvolver uma velocidade na guitarra, tinha uma linguagem mais agressiva, assim, né? E aí, nos anos 60, inclusive, teve um som instrumental dele que chamava Hideaway. E o Hideaway fez muito sucesso, né? Na verdade, ela era uma música do Round Dog Taylor. E aí o Fred e o Magic Sam fizeram uma adaptação dessa música e aí chegou no Hideaway, né? E esse som, inclusive, né, para falar dessa questão inclusive voltando para os caras de rock and roll e os músicos que eu falei levando o blues para frente, Hideaway virou o carro-chefe do Eric Clapton em 1965. Né? Ele é um tema. Fica só um pedacinho. Então, esse tema que é um shuffle com uma energia lá em cima, né? Um tema mais animado, ele acabou sendo muito importante na carreira do Fred King e depois por Eric Clapton também, né? Ele ficou nessa Federal por um tempo, né? No final dos anos 60 e 70, rolaram discos pela Atlantic e pela Shelter Records também. Em 74, ele gravou um disco que eu queria falar para vocês também, chama Burglar, esse disco. Ele gravou com uma participação, inclusive, do Clapton, do Eric Clapton. E eu dei uma escutada no disco esses dias, né? Ele é um disco cheio de levada funkeada, né? Então, o blues, depois de um certo tempo, ele acabou conversando muito com o soul, com o funk, de modo a deixar a sonoridade mais dançante, assim, mais atrativa para o grande público, né? Isso também ajudou. Então você não escuta, não que
é maravilhoso, né? Mas você não escuta em show de blues só, né? Você vai ter um monte de coisa, né? E aos poucos foram entrando mais metais, né? A primeira formação do Muddy Waters em Chicago não tinha nem bateria. Era baixo, gaita, ele tocando guitarra, cantando e slide. Depois entrou o Elgin Evans tocando batera, né? E o som foi ficando mais encorpado, né? Então, né, não sei, acho que dá para vocês imaginarem essa linha, né? Então você tinha um cara sozinho tocando violão, se virando, né? O cara tocava gaita junto, tocava slide e cantava, para depois começar a inserir uma quantidade maior de instrumentos, de repente uma gaita, um outro cara tocando guitarra, e depois uma cozinha para valer, e a coisa foi ficando pesada, né? Até virar uma coisa tão convidativa como ficou para o rock and roll, né? Então, é uma trajetória que dá para a gente ir imaginando, assim, né? Umas coisas de guitarra que eu quero falar para vocês, mesmo para quem não é guitarrista, né? Eu reparo umas coisas, por exemplo, do Fred tocando em termos de ritmo, né? Tem uma ideia de fazer frases que começam mais lentas e depois aceleram. Você pega, por exemplo, isso aqui, né? Né? Essa malandragem de começar até numa frase que estava no solo que eu toquei aqui para vocês. A frase começa meio roda presa e depois acelera, vocês percebem? Eric Clapton, muito isso, né? Faz muito isso, essa ideia. Certo? Então essa sensação de começa mais lento, mais preso e depois acelera, o blues todo é ritmo, entendeu? Então assim, mesmo quando o cara está tocando pouquinha nota, B.B. King não erra tempo. Ele tem um tempo filha da mãe. B.B. King não fazia acorde, né? Ele só solava, ele não gostava de fazer base. Sei lá se ele não fazia, mas ele não fazia para o público. Mas ele sabia exatamente onde ele estava, né? Onde ele estava no contexto da banda, etc. Então, tem um trabalho de tempo muito legal. E aí tem uma outra coisa, por exemplo, né? O blues tem uma história, e o Fred King é mestre nisso, né? Finalzinho desse solo. Olha isso aqui. A gente tem o bend na guitarra, né? Que é essa técnica. O bend, no blues, assim, ele é explorado ao extremo. Então você tem desde esse bend que avança um pouco mais até bend bem curtinho. E esse bend bem curtinho, que acredita-se que tem uma relação deles ouvirem o canto muito, né? Né? Então, manhas de interpretação de cantor. Então, a frase, ao invés de ficar seca, né? Por exemplo, isso aqui. Você tem um bend curtinho de um quarto que cria uma sensação de fluidez, assim, que se você fizesse... Então, isso bend de um quarto também é uma coisa que cria uma fluidez assim impressionante, né? E o Fred era muito legal nisso. E o Clapton, na minha opinião, ele bebeu muito disso, né? Então ele teve aquele apelido Slow Hand, né? Que tem a ver com essa coisa
E tudo fluir assim de um jeito contínuo, né, ligado por esses bendzinhos pequenininhos. Isso é muito Fred King também, tá? Então, e além do lado mais visceral do Fred, né, mais forte, mais de tocar mais rápido, com mais pegada, que influenciou caras como Stevie Ray Vaughan também, que é um guitarrista texano mesmo por excelência, um estilo mais forte, né? Então, legal. O Fred morreu em decorrência de uma úlcera em 76. Ele não morreu de úlcera, mas complicações relacionadas a isso, né? Foi o ano que eu nasci, inclusive. Tocar mais uma coisa aqui para vocês, para falar de um outro dos Three Kings, tá? Então, esse cara aqui, ele tem um estilo assim que todo mundo que gosta de blues, assim, acho que reconhece ouvindo tocar. Inclusive, eu acho difícil você fazer assim, eu vou usar uma frase desse cara sem todo mundo falar, ah, copiou o cara. É quase impossível, né? Então, olha só, né? Vou começar com solinho, depois eu entro cantando, né? Então... You know you done me wrong. You're gonna be sorry someday. Então, B.B. King, né? O B.B. viveu de 1925 a 2015. Então, dos 15 ele foi o que chegou mais perto da gente, né? Infelizmente eu não consegui ver B.B. King ao vivo. E, enfim, eu gostaria muito de ter visto, né? O B.B. se chamava, ele nasceu no Mississippi, e ele se chamava Riley B. King, na verdade, né? Tem inclusive uma historinha sobre o nome B.B. King, que depois eu vou contar para vocês. Ele nasceu numa cidade chamada Irabena. Irabena é perto de Indianola. Indianola, eu imagino que fosse um centro de algum tipo, porque teve outro bluesman que alegou que tinha nascido em Indianola. Eu acho que devia ser uma cidade importante, um pouco maior que as outras, não sei. Né? E aí o B.B., ele, na verdade, ele teve um caminho, uma trajetória, geograficamente falando, um pouco diferente. Em vez de ele ter, da carreira dele, ter deslanchado em Chicago, como nos outros, ele foi para Memphis. Né? Então, em 1947, ele foi para Memphis, Tennessee. Né? E aí, o B.B. vivia com um tio dele chamado Bukka White, né, quando ele foi para lá. O Bukka já era um tremendo bluesman, assim, então o B.B. aprendeu muito com ele. Outras influências dele, Blind Lemon Jefferson e T-Bone Walker. T-Bone também um cara incrível, assim, né, um tremendo compositor, assim, importante. Ele era um bluesman que tinha uma sonoridade mais elegante, assim, conversava com jazz, com
usava uns acordes com uns ornamentos um pouquinho mais elaborados, assim. E é um cara que o Bibi curtia também. O lado importante da carreira do Bibi começou no programa de rádio do Sonny Boy Williamson. Sonny Boy Williamson também era um cara que tocava gaita, se não me falha a memória, e cantava, né? Esse programa era na região oeste de Memphis, né? E o Bibi fez um relativo sucesso quando ele tocou ao vivo lá na rádio. E aí conseguiu umas oportunidades de umas gigs, conseguiu uns shows a partir disso na região de Memphis, né? E aí depois, o que aconteceu é que ele conseguiu um programa dele, chamava King Spot, que era um programa de 10 minutos, uma rádio numa outra região, no leste de Memphis. E aí, esse programa fazia muito sucesso, né? Então, vocês imaginam, os bluesmen geralmente são muito carismáticos, né? Então, o Bibi provavelmente já era um cara bem engraçado, interessante, né? E aí faltava ter um nome mais radiofônico. O primeiro nome que surgiu foi descartado, eu nem lembro exatamente qual que é. Aí acabou ficando Blues Boy King, que depois foi abreviado para BB King, né? Então, a primeira historinha do Bibi é essa história do nome que veio desse trabalho em rádio, né? A outra história bem conhecida, né, que tem até uma cara meio de lenda, mas é verdade, é a história da guitarra dele. Então o Bibi tem uma guitarra chamada carinhosamente de Lucille. A primeira Lucille, na verdade, era uma guitarra de $30 que ele tinha, era uma semiacústica. A guitarra devia ser bem ruim, né? Imagino, mas... O que aconteceu foi que ele estava num baile em uma cidade chamada Twist, no Arkansas, e aí tocou lá e tal. E aí saiu uma briga por causa de uma moça lá. E aí, no final, acabou que o lugar pegou fogo e quase que morreu gente, assim, o Bibi fugiu, conseguiu sair. Só que ele acabou deixando a guitarra para trás, né, por causa do medo, e acabou depois resolvendo voltar para buscar a guitarra. Aí ele voltou, resgatou a guitarra, aí para se lembrar de nunca mais, aliás, né, se meter em confusão por causa de uma menina, ele batizou a guitarra de Lucille. Se ele cumpriu a promessa, eu não sei, né, mas a Lucille ficou com ele, enfim, até o final. Aí, na verdade, depois a Gibson, né, passou a ter uma guitarra signature BB King chamada Lucille, né, que era um modelo semelhante à semiacústica que ele tinha, só que a semiacústica normalmente tem aqueles buracos, tem os Fs, né, ela não tem o F e é gordinha, como se fosse uma semiacústica toda preta, né. Ela parece uma 335, só que sem os Fs, né? Enfim, e aí ele seguiu em frente com a Lucille. Aí voltando para essa questão importante, né, da expansão do público dos bluesmen, né? Nos anos 60, teve alguns eventos importantes para que o Bibi pudesse ter mais gente ouvindo o som dele, né? Ele tocou no Newport Folk Festival e tocou no Fillmore West. Fillmore West é uma casa em São Francisco. Tinha o Fillmore East, que era em Nova York. E depois o mesmo cara acabou fundando essa Fillmore West em São Francisco. E ela tinha uma proposta de ser uma casa de rock and roll, mas de, na verdade, ter muitos públicos mesmo. Então ela acabou marcando um momento muito importante justamente nessa ideia de ter plateias brancas com mais poder aquisitivo nos shows de blues, né? O público de rock and roll começou a frequentar esse Fillmore West, né? E que, aliás, tinha show de bluseiro, de gente da música negra, como tinha show de roqueiro também.
Em 69, o Bibi abriu 18 concertos para os Rolling Stones. Então, Rolling Stones, obrigado, sempre ajudaram muito o blues, né, o caminho do blues, assim, né. E foram levando até hoje em dia, né. Hoje em dia faz parte o blues faz parte do caminho dos Stones, por exemplo. O próprio Bibi, ele falava, né, que quando ele fazia um solo, ele tinha um estilo mais pensado, né? Ele falou, por exemplo, ele comentava que o Steve Ray Vaughan era um cara que as notas fluíam, né? Era uma torrente, né? E dá-lhe nota a noite inteira, né? E não como uma coisa negativa. O Vaughan, ele sabia também a hora de parar, enfim, tremendo guitarrista. Mas é um caminho diferente, né? E o Bibi, ele mesmo dizia, não, eu sou um cara que para e pensa. Dizia ele que ele escutava as frases, assim, cantava na cabeça dele, depois ele ia tocar. Eu sinto isso muito presente, assim. Gente, eu fui tirar de novo a introdução do True Is Gone, né, que era essa música que eu estava cantando para vocês, né? True Is Gone. Eu estava reparando, assim, como ele é detalhista. Então, ele está lá fazendo careta, assim, né? O jeitão dele lá. Só que tem esses detalhes, né, do blues. Então, essa frase, por exemplo, aquela história que eu estava falando para vocês de fazer os bendizinhos em notas. Você tem a nota, né? Que tem o bend grande. Mas antes disso, você tem aqueles bendizinhos pequenininhos, assim, que servem só para dar um charme. Então, assim, eu tirei essa versão, né, do solo de um show de Montreal com o Bibi já mais velho, né? É uma versão lenta do True Is Gone, normalmente ela é bem mais rápida, mas é extremamente detalhado, extremamente caprichoso, né? Então, é difícil, né? De chegar nessas... Até uma coisa que um aluno meu observou hoje, né? Eu estava passando esse solo para ele. Que algumas coisas, assim, você pega David Gilmour, por exemplo, do Pink Floyd, esse tipo de frase, né? Essas coisas me lembram muito, por exemplo, vocês pensarem no solo do Another Brick in the Wall, né? Tem todo um veneno bluseiro, né? E um tratamento dos bends que eu acho que vem muito de ouvir os bluesmen mesmo. Né? Tem umas frases que tem um cuidado rítmico, né? De saber usar os silêncios, inclusive, né? E fazer esses bendzinhos pequenininhos, caprichados, entendeu? Que é muito a cara dos bluesmen, e se você pegar um cara tipo David Gilmour, aparece direto, assim, né? Então eu sinto isso muito forte, né? E aí, para encerrar esse momento, na verdade tem muito bluesman, né? Daria para fazer muitos eventos sobre blues, né? Por exemplo, tem mulheres incríveis, né? Na verdade, eu tenho mais experiência com esses bluesmen que eu estou falando, por isso eu escolhi eles, né? Mas só para citar, assim, você tem a Bonnie Raitt, que é uma guitarrista que toca slide, né? Muito, muito bem, assim, é maravilhosa. Do pessoal mais das antigas, tinha uma senhora chamada Sister Rosetta Tarp. Também um outro amigo meu me apresentou, assim. Eu vi
alguma coisa dela, né? Ouvi pouca coisa, mas achei muito legal. Ela tem um trabalho de ritmo acompanhando, assim, que é um absurdo. E ela tinha uma influência de música gospel também. Ela era uma pessoa atuante em igreja, né? Então tem um monte de gente, né? A Susan Tedeschi, né? Que é a mulher do Derek Trucks, né? Enfim, a banda com o Derek Trucks é maravilhosa, é um absurdo, ela canta lindamente, assim, enfim, né? Tem as divas todas cantando blues, né? Billie Holiday, Aretha, etc. São incríveis, né? Então, enfim, tem muita gente aí nesse caminho, né? Aí ficou faltando um dos Kings, né? E que é um cara que eu só vou solar um pouco na onda dele, assim, um caminho também um pouco mais forte, né? Um pouco mais pegadeiro, né? Então, ó, o Albert King, né? Então, ele é um cara que ele tem uma técnica assim que envolve um bend, né? Que é muito intenso, assim, um jeito muito particular e que acabou influenciando muito o Steve Ray Vaughan, né? Por exemplo. Então, essa frase mesmo, né? Por exemplo, essa ideia aqui é uma divisão assim que eu sinto, um caminho de ritmo e de pegada que eu sinto muito o Steve Ray usando, né? Mas enfim, o Albert tinha a história dele também e as particularidades dele no jeito de tocar, né? Dizia ele que ele nasceu em Indianola, no Mississippi. Então, por isso que eu estava falando que essa cidade também devia ser um centro importante, assim, porque teve mais de um bluesman que disse ter nascido lá. Mais para a história do Albert é um pouco enrolada, assim, então mais para frente ele foi fazer um documento e aí ele já colocou uma outra cidade do Mississippi. Não sei exatamente por quê. Chegou a dizer que foi batizado Albert King, mas também quando foi fazer esse outro documento apareceu um outro nome. Então tem umas confusões assim, a gente não sabe exatamente o que está por trás. Mas basicamente nasceu em Indianola, no Mississippi, e viveu de 1923 a 92. Então ele também viveu bastante, né? Depois ele se mudou para o Arkansas, para uma cidade chamada Forest City. E aí, vida dura, né? A mesma coisa. O Muddy Waters, quando ele mudou para Chicago, ele tocava na noite e aí, durante o dia, fazia de tudo, né? E o Albert, ele foi pedreiro, pilotou escavadeira, colheu algodão, fez tudo que tinha direito, assim, antes de poder viver viver de música, né? E aí tinha uma história, né, que ele tocava uma Flying V e ele tocava com a guitarra invertida, né? E as cordas não eram invertidas depois disso, então eram os graves embaixo e os agudos aqui, né? Então esses bends nervosos dele eram todos para baixo, né? E
Eu acho que o efeito do bend para baixo é um pouco diferente, assim. Então isso assim deve ter influenciado a sonoridade dele. A beça também. Enfim, e tinha essa coisa toda da pegada, né, dessa linguagem toda, que acabou influenciando o Hendrix também, Clapton e muito o Steve Ray Vaughan, né? Primeira banda do Albert chamava In the Groove Boys, que foi na região do Arkansas. Depois ele foi para Chicago, então ele é um dos caras que também se estabeleceu lá depois. Foi baterista, tocou bateria com um cara chamado Jimmy Reed, que era um outro bluesman importante, né? Não confundir, eu fiz essa confusão com o Jimmy Rogers, que era um outro cara da região de Chicago, assim, que tocou com Muddy Waters, né? Então, Jimmy Reed é outro bluesman. Depois, nos anos 60, ele passa a fazer parte da Stax Records, que acaba tendo um papel importante nessa questão de ampliar as plateias do blues, né? Que a Stax acaba promovendo uma fusão do blues com o soul, né? Então, muita coisa no selo tem uma sonoridade que vai mais pro soul, pro funk, assim. E acaba sendo esse caminho mais dançante, assim, do blues, assim. E isso foi importante para expandir as plateias do Albert pra caramba. Ele tocou na abertura do Fillmore West, com Hendrix e John Mayall. Então, nos anos 60 foi uma fase bem importante nessa questão de mostrar o som para essas plateias, né, com mais dinheiro e plateias de rock and roll, esse pessoal. Estava sempre tocando, inclusive até comecinho dos anos 90, né? Chegou a fazer show junto com o B.B. King, já mais velho, né? Então o cara sempre atuando, né? E ele faleceu em virtude de uma doença no pâncreas em 1992, né? É isso. Então esse é o panorama do blues que eu queria trazer para vocês, né? Então eu escolhi ir até esses Three Kings, né? Como eu falei, tem muito mais gente que daria para fazer outros eventos até, né? O próprio Steve Ray Vaughan, assim, que acabou promovendo um revival do blues nos anos 80, né? Acabou fazendo com que o blues se tornasse interessante de novo, né? Na verdade, teve vários desses momentos, assim, que o blues acabou renascendo, né? Então, você pega, por exemplo, lá para os anos 30 teve aquela formação, aquele processo todo do Delta Blues, né? Aí, nos anos 50, teve uma moçada branca, novamente de classe média, intelectualizada, que ouvia jazz, entendeu? Que começou a garimpar sebo e acabou redescobrindo Robert Johnson. Então, isso foi uma coisa que aconteceu. Aí depois o pessoal do rock and roll ajudou a manter a chama acesa, né? E aí, nos anos 80, puxado pelo Vaughan, assim, você tem um revival, né? E o Vaughan ajudado também pela galera do pop, do rock and roll, né? O disco Let's Dance do David Bowie foi um disco importantíssimo, que é o Steve Ray Vaughan na guitarra, né? Então acabou, enfim, dando um outro reboot no blues. Então, é isso. Essa é a história que eu queria contar para vocês por hoje. Podemos combinar outras outro dia. E é isso. Se alguém quer voltar em algum assunto, conversar um pouco mais sobre alguma das coisas que a gente falou. Se não, alguém tem alguma dúvida? É só. Renato Sugiyama tem uma dúvida? Vamos lá. Oi.
O Gabs. Vou Fernando. falar o Gabs primeiro, Renato. Daqui a pouco a gente libera para você. Peraí que Pode meu falar, fone Gabs. Oi, Gabs, você queria falar? Vocês estão me ouvindo ou o meu áudio tá bom, tá ok? Bom, pode falar, Gabs, qual que é a sua dúvida? O Fernando tá te ouvindo. Acho que ele não tinha dúvida. Vamos lá, Renato Sugiyama, né? Queria falar? Pode falar, Rê, eu liberei aqui. E aí, Fernando, beleza? Ah, e aí? Peraí, que Que, agora o Gabriel tá tipo, falando de cima. Fica quieto aí, Gabriel, rapidinho. tô falando, calma. Você falou, mas para mim deu uma cortada, eu também não... Vocês se embaralharam, mas eu acho que deu um pau no som também. Deixa eu ver, chegou mensagem aqui no chat, deixa eu ver. Tá, acho que o áudio do Gabs está caindo. Vamos lá, então, vamos para a dúvida do Renato Sugiyama, depois a gente tenta de novo o Gabs. Pode ser, pessoal? Tá me ouvindo aí, Fernando? Tô Estamos te ouvindo. ouvindo bem. Na verdade, o que eu queria perguntar não tem muito a ver com os músicos que você citou. Tá. Eu queria saber, desde que você entrou de cabeça nessa questão do blues, o seu timbre ele mudou bastante e ficou um timbre muito bonito e muito pesado. Então, eu queria saber como é que você está pensando em relação ao timbre. Ele está vindo mais da sua mão, mais do seu ampli ou mais da sua guitarra? Bom, eu tenho uma sensação que... Eu acho que o trabalho de mão em primeiro lugar, né? De trabalhar a linguagem, de ouvir os caras tocando, né? Eu tive... Bom, Sugi, até você sabe, né? Eu fiz eu estudei com o Marcos Ottaviano, que é um cara que domina... Aliás, para quem quiser conhecer blues no Brasil, assim, é um mestre, assim, ele conhece tudo, o Marcos Ottaviano. E aí, assim, eu escutei muita gente tocando através das dicas dele, das sugestões dele. Escutei eles tocando, tirei bastante frase e senti que cabia na linguagem uma pegada mais forte. Então, hoje eu sinto que tocando, agora eu estava tocando no meu Carvin valvulado, né? Então, que é um ampli que enfim, eu acho que ele é apropriado, né, de certa forma, para o blues. Ele tem um punch, tem um grave, tem essa gordura do som valvulado que traz isso. Mas eu acho que isso que você sente, na verdade, pinta mesmo se eu estiver tocando num amplificador que não seja valvulado. Então eu acho que o lance de ir para o amplificador valvulado foi meio junto, mas eu acho que sem o trabalho de linguagem, que envolve inclusive tocar esses caras que são, enfim, caras grosseiros do blues, né? Tipo o Vaughan, por exemplo, né, de tocar de 0,13. Eu toquei de 0,13, mas eu não dava um bend na guitarra. Uma época que eu também estudei um pouquinho de jazz e, sei lá, eu quero ver o cabra da bend na 0,13, né? E o cara chegou a tocar de 0,13 dando bend de cavalo, assim, né? E curtindo, né? Então eu curto essa onda também. Acho que eu incorporei um pouco desse fraseado, embora... No fundo, eu acho que o fraseado que eu mais estudei foi mais antes do Vaughan. Né? Mas, e aí, depois veio a história, assim, de amigo meu guitarrista falando assim, ó, também coloca 011 na sua guitarra. Então eu coloquei, né, as pessoas que me conhecem sabem que eu tive internado, fiquei um tempão sem tocar, por motivos de força maior, assim, de saúde. Eu fui voltar a tocar, meu dedo doeu, mesmo a 011, ela é uma corda doída já, né? Então você tem a 09, né? Você tem a 010, assim, são mais razoáveis, então a 11 é dura, né?
Então eu fui voltando a tocar esses dias e foi começando a fazer os calinhos de novo, assim. E aí a guitarra tá... Assim, os bends voltaram aqui pro lugar. Então, assim, no fundo eu sinto que são as três coisas hoje, assim. Mas eu acho que o principal, assim, é construir fraseado, assim. Porque você vai começar a não soar blues, assim, se você não tocar as frases direitinho, né? Então tem a questão tanto da delicadeza de fazer bend de menos de um quarto, né? Do B.B. King até essas coisas cavalos, né? E então tudo isso eu acho que é primeiramente a nossa relação com a linguagem. Inclusive eu ouvi por exemplo, ouvi algumas vezes Marcos Ottaviano, por exemplo, tocando a lá Albert Collins, por exemplo, com uma guitarra para alunos, né, uma guitarra preparada para o ambiente da escola, com corda fininha, tocando amplificador também do contexto da escola, que não é um amplificador para blues, com uma guitarra para blues e soando blues pra caramba. Então eu acho que primeiro linguagem, depois esses outros elementos, assim, que ajudam sim pra caramba, né? Legal. E você tá ligado espetado direto no ampli aí? Tô ligado direto espetado no ampli, eu coloquei um ganhozinho, né? Uma sujeirinha do próprio ampli aqui para fazer tudo, né? Para fazer umas bases aqui que eu toquei para moçada e para os solos. Boa. E fazer um timbre de bem blues, legal o som. bonito. Obrigado. Esse é o som da banda, né? Mesmo, que eu toco geralmente com o Skin Blues Trio mesmo. Quer dizer, é esse ampli e essa guitarra, né? Mas aí tem pedaleira junto. Ah, sim. Bacana. Valeu. Valeu. Fernando, o Gabs ele mandou por escrito aqui a pergunta dele, porque a conexão dele acho que não está 100%. Enfim, ele mandou pelo chat. A pergunta dele é a seguinte: ontem você estava, né, Fê, na palestra do Renato, do Sugiyama, foi Panorama do Rock 2. 20 minutos depois de começada, eu estava. Sim. Então, só para pontuar, a pergunta do Gabs é a seguinte: na oficina do Renato, ontem, tiveram muitas perguntas sobre o Rock ter morrido, já que ele saiu do mainstream, é assim que fala? Obrigada. Você acha que... o pessoal ri comigo, né? Você acha que dá para fazer um paralelo com o blues? Ele morreu, bandas como Black Keys, obrigada, mantém ele relativamente... Nossa Senhora, é uma pergunta texto. Mantém ele relativamente... Não, gente... bandas como Black Keys mantém ele relevante, ou mesmo que ele tivesse sumido totalmente do top 100 da Billboard, ele não teria morrido? Essa é a pergunta. Desculpa, gente, meu óculos não está muito bom e em pandemia não vai dar para trocar, né? É o que tem para hoje. Não, mas tá certo, deu para sacar a pergunta. Então, eu acho que tem uma situação parecida, assim. Eu acho que tem gente fazendo blues. Eu não sei... Na verdade, assim, né? Quando você toca blues, assim, você toca um estilo consagrado que tem uma característica de linguagem muito forte, assim. Então, tocar blues é tocar blues. Assim, você pode inovar, mas você pega um cara tipo o Steve Ray Vaughan, por exemplo, ele tocou tudo que tinha para ser tocado dos caras que ele gostava muito bem, né? E aí, é como se ele tivesse criado um terreno fértil a partir de todo esse alimento, assim, para criar a personalidade dele, para criar a força. Mas assim, como no rock and roll, talvez
já tenha se tocado tudo que existe para ser tocado de blues, mas na verdade isso é meio... Eu não sinto isso como uma verdade, porque, como eu estou dizendo, então assim, se o Vaughan pensasse nisso, ele não teria sido ele, né? Então assim, eu não vou o Albert King já tocou tudo que é para ser tocado de blues, então eu não vou tocar guitarra, e aí não vai rolar, né? Mas assim, continuando, eu acho que tem gente muito boa fazendo blues, que não está no mainstream, assim, que não é tão conhecido. Basicamente assim, os caras que eu conheço, eles estão fazendo blues mesmo tradicional, dentro da vertente que eles gostam, assim. Tipo, eu gosto de ter um cara que chama Arthur Menezes. Eu não conheço todos os bluesmen atuais, né? Mas é um cara novo que toca muito bem atualmente, assim. E acho que está fora do mainstream, assim, eu penso. Então a cena está acontecendo, como eu acho que ela continua sendo alimentada pelo rock and roll, né? Tanto pelas bandas de antes que continuam tocando com pegada bluseira, como, sei lá, a gente escuta AC/DC, escuta Rolling Stones, etc. Os caras estão aí, estão fazendo, isso está aí. Como eu acho que tem gente, outros caras que surgiram mais recentemente e que fazem a coisa funcionar. Não sei, eu tenho uma sensação assim que a coisa é até um pouco mais de nicho. Assim, então assim, tem gente que escuta menos gente escutando rock and roll, que continua escutando rock and roll. Eu acho que o blues, assim, eu acho que até menos ainda. E acabou ficando, como o Renato acabou falando, enfim, quem escuta rock and roll mesmo é uma galera mais velha. Às vezes, assim, até o programa de assistir um show de rock and roll pode ser um programa super família. Vou eu com o meu garoto escutar um show de rock and roll, né? Então vai lá o cabeludo com o filho cabeludo e os caras... Pô, estamos ouvindo rock and roll e é super comportado, gente super organizada, estruturada, que não quebra as coisas e tal. E acabou se acomodando, né? Então, o blues está lá com esse rock and roll também. E eu acho que hoje em dia, pelo que eu percebo, ele acaba atraindo... acho que os meus colegas de banda não me deixam mentir, assim, um pessoal mais velho, geralmente. Mas, gente, vou falar um negócio. Chegou... tipo o KP, por exemplo, assim, sabe? Essa pessoa grisalha e elegante e tal. Eu acho que quando as pessoas pensam em estilos assim que exigem uma habilidade ao tocar, eu acho que o rock volta a aparecer, como o blues volta a aparecer. Quando você pensa em improvisação, esses estilos voltam a aparecer. Chegou uma aluna, uma menina, para fazer aula antes, foi em 2019. Eu estava dando aula presencial ainda, né? Gente, e ela... É uma coisa estatística. Assim, meninas de 12, 13 anos que vão chegar para fazer aula comigo, acontece muito de estar associada a pop. Aconteceu muitas vezes, ser aula de violão. Ela era uma menina que gostava de guitarra e que falava assim, nossa, meu guitarrista preferido é Steve Ray Vaughan. Entendeu? Então, tem um pessoal novinho pra caramba que gosta de blues, que gosta de rock and roll. Então, assim, eu acho que está muito vivo ainda, mas que, assim, que tem menos gente escutando e que vai tocar muito menos no mainstream, né? Isso com certeza. E eu acho que o cara vai ouvir primeiro, ele vai ouvir uma banda de rock do momento, para depois talvez um dia chegar no blues por ali, não sei. Então é isso que eu sinto, esse é o paralelo que eu consigo fazer no momento. Maravilha! Se eu Respondido, Gabs. Ou se eu me perdi no meio, me empolguei, sei lá.
Gabs congelou ali a imagem. Bom, alguém gostaria de falar mais alguma coisa, esclarecer alguma dúvida? Tudo redondo, pessoal? Propaganda, vai, propaganda. Escutem Skin Blues Trio, é maravilhoso. Eu sou baterista do Skin Blues Trio e eu recomendo. Olá! Quando essa loucura passar, vem ver a gente tocar. Skin Blues Trio, Instagram, Facebook, site, vamos aí, galera. Fê é um super cantor e guitarrista, Capê é um excelente baixista enfim, cara maravilhoso. É isso. Valeu, Moninha. Valeu. Bibi Então é nessa isso. Opa, maravilhosa. fala, Fê. Não, nada, só Pessoal, falando. vamos... Oi? Bom, vamos bater então uma salva de palmas aí para o professor Fernando Felipe, que fez essa apresentação para a gente. Bem legal. Parabéns, Fê. Foi uma ótima palestra. Muito obrigada. Pessoal, hoje foi o nosso penúltimo dia, o meu último com vocês. Amanhã, a live da professora Karina é ao vivo no Instagram da companhia, então é só vocês entrarem, @Companhia das Cordas, no Instagram, ao vivo, às 7 horas da noite, que para finalizar essas 2 semanas aí, de palestras, de atividades, vai ser a finalização com essa live da professora Karina. Então, aproveitem, participem. E eu me despeço de vocês, agradeço muitíssimo a Obrigado, Mari. todos os Obrigado, professores, Fernando Obrigado pela Felipe, o Renato, todos os professores que deram as palestras essas 2 semanas. Agradeço todos vocês que participaram, que ficaram firmes e fortes aqui com a gente. KP é a primeira vez que eu te vejo aqui, bem-vindo, mas é um prazer, uma satisfação, uma alegria. Pedro, muito obrigada, ficou firme e forte com a gente todo dia. Bianca também, as 2 Biancas, né, ficaram com a gente. Muito obrigada, pessoal, obrigada à Companhia das Cordas por essa oportunidade. Eu também aprender um pouco mais sobre música, sobre o mundo musical. Foi um prazer enorme, gente. Um beijo, então. Obrigado, se cuidem gente. bem, contem com a gente e sigam a companhia nas redes sociais, tá bom? Beijão, até. Fiquem bem. Até mais. Até mais, Fê. Até mais, galera. Valeu, fiquem bem, fiquem bem. Valeu, valeu. Valeu. Beijo.